Olá, bom dia. Eu me chamo Mauri Felipe e eu sou o TST da empresa Starbucks. E hoje eu vim aqui para ministrar para vocês um, um treinamento sobre CIPA. Vamos ao começo. O que é CIPA? Objetivo, construção, estrutura, o que é risco, riscos ambientais, mapa de risco, análise preliminar dos riscos, EPIs, função e atribuições de um cipeiro, analisando os riscos, acidente e incidente, doença do trabalho, investigação de acidente, campanhas. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai tratar. Bom, o que é CIPA? Comissão Interna da Prevenção de Acidente. CIPA. CIPA é a sigla que se trata do conjunto de pessoas designadas a discutir e propor soluções para a segurança dos trabalhadores de uma empresa. Objetivos, as definições, as implicações, explicações sobre a CIPA estão na NR5. A NR é sigla para Normas Regulamentadoras no Brasil. São os documentos que normatizam a segurança do trabalho. O objetivo da CIPA. O primeiro item da NR5 descreve seu objetivo. 5.1. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Da Constituição. 5.2. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades da economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. A estrutura da CIPA é composta pelos seguintes cargos: presidente, indicado pelo empregador; vice-presidente, nomeado pelos representantes dos empregados entre os seus titulares; secretário e suplentes, escolhidos de comum acordo pelo representante do empregador e dos empregados. Aqui a gente pode ver que o empregador ele faz a indicação do presidente e do secretário. E aí tem o primeiro e o segundo suplentes, e aqui nós temos os trabalhadores que eles vão fazer uma eleição sobre o vice-presidente, o vice-secretário e o primeiro e segundo suplentes. Porém, ela também diz que as empresas que tenham um quadro menor que 20 funcionários não há necessidade de fazer uma votação, e assim ela deve eleger um designado para desempenhar a função da CIPA, recebendo todo o treinamento necessário. Bom, que é no nosso caso. Como a nossa empresa não atinge esse número de funcionários, nós vamos ter um designado para fazer todo o trabalho da CIPA. Aqui nós temos uma história em quadrinhos falando um pouco mais sobre esse designado. Então, depois, terminando o complemento do vídeo, vocês podem dar uma olhada. Vamos falar agora sobre legislação previdenciária. Conforme dispõe o artigo 19 na Lei de número 8.213 de 91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos na inciso do artigo 7. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Acidentes e doenças do trabalho. O acidente típico trata-se de um evento brusco. Esse tipo de acidente é o mais comum, acontece dentro da empresa durante o horário de trabalho. Uma queda, um corte ou qualquer situação que cause dano físico ao empregador durante a jornada de local e o horário de trabalho. Acidente atípico. Trata-se de acidente que ocorre dentro ou fora da empresa. Inclui também as doenças do trabalho e profissionais. Exemplo: acidentes no trajeto de alguma encomenda, transtorno psicológico. Doença do trabalho é aquela que decorre do ambiente ou de condições especiais em que o trabalho é realizado e tem relação direta com ele. Isso quer dizer que, embora seja adquirida ou se desencadeie em função do exercício do trabalho, da forma como ele ocorre, não se refere especificamente ao cargo ou à profissão. Exemplo: um trabalhador de uma fábrica que adquire surdez por ter sido exposto ao ruído acima dos limites,
ou ainda um colaborador que realiza movimentos não ergonômicos carrega muito peso sem se proteger com exercícios laborais e então desenvolve hérnia de disco ou artrose. Ambas as ocorrências são consideradas doenças do trabalho nesse caso. A doença profissional é aquela desencadeada em decorrência da exposição contínua a agentes de risco, sejam físicos, químicos ou outros. Exemplo: seria um soldador que desenvolve catarata ou um jogador de futebol que sofre uma lesão de joelho. Bom, para resumir, no caso, a doença profissional é aquela onde o trabalhador adquire pela atividade e a doença do trabalho é aquela que está no ambiente. Ou seja, às vezes, por exemplo, um trabalhador que trabalha perto de uma máquina, às vezes ele nem mexe com essa máquina, mas só de ele estar perto fazendo outra coisa, tipo, sei lá, ele trabalha numa sala e ele acaba adquirindo a mesma doença de uma pessoa que está ali trabalhando fazendo aquela atividade. Vamos falar agora sobre a CAT. A sigla CAT significa Comunicação de Acidente do Trabalho. A CAT deve ser emitida logo após o acidente. Pode ser emitido até o primeiro dia útil após o acidente. Se por acaso a empresa perder esse prazo, preencha assim mesmo. O que não pode é ficar sem emitir o artigo 22 da Lei 8.213 de 91. A CAT deve ser emitida para acidentes leves ou sem afastamento. Sim, a CAT deve ser emitida para acidentes de qualquer gravidade, mesmo sem afastamento. A Lei de número 8.213 de 91 determina no artigo 22 que todos os acidentes devem ser comunicados. Vamos falar sobre higiene ocupacional. O que é higiene ocupacional? Higiene do trabalho ou higiene industrial, também conhecida como higiene ocupacional, pode ser definida como a ciência e a arte que se dedica em reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais, químicos, físicos, biológicos e ergonômicos que se encontram nos locais de trabalho. Fases da higiene ocupacional para a segurança do trabalho: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Vamos falar sobre antecipação. Consiste em realizar ações antes da existência de qualquer novo local de trabalho. Isso pode envolver uma análise dos projetos nas novas instalações, qual o seu impacto no ambiente e na saúde ocupacional, equipamentos, ferramentas, métodos ou processos de trabalho, matérias-primas e outras alterações. Na fase da antecipação, devemos identificar os possíveis riscos, buscando alternativas para a eliminação ou a neutralização do risco, ainda na fase de planejamento do projeto. Reconhecimento dos riscos. Nesta fase, iremos identificar se existem agentes físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. Durante suas operações e processos de produção, é estimado o seu grau de risco. Avaliação dos riscos. Essa é a fase de avaliar e dimensionar a gravidade da exposição do trabalhador e o que ele pode gerar para a saúde do mesmo. Controle do risco. Nesta última etapa, iremos selecionar os meios, medidas e ações, procedimentos de trabalho para eliminar, neutralizar ou reduzir a um nível aceitável os riscos ambientais com o intuito de atenuar seus efeitos a- a valores adequados para a conservação da saúde, bem-estar e do conforto do trabalho. O que é risco? A definição de risco é a probabilidade de algo acontecer em determinado evento ou local potencialmente perigoso, gerando consequências aos envolvidos, ou seja, é quando a pessoa é exposta ao perigo. O risco ainda pode ser aferido tanto qualitativamente e quantitativamente. O que é perigo? Situação em que se encontra sob ameaça a existência ou integridade de uma pessoa ou um animal. Agora, para deixar mais claro, risco e perigo. No caso aqui, o perigo seria esse crocodilo e o risco seria ele fechar a boca dele nessa criança. Ou seja, o perigo é o crocodilo e o risco é a probabilidade dele acabar afetando a vítima. Para deixar mais claro ainda, nós temos perigo, altura, risco, a queda. Superfície quente, risco, queimadura. Tanque de combustível, explosão. Vamos pulando essa parte e vamos para o mapa de risco.
Eu vou dar para vocês a definição. Consiste na visualização gráfica dos riscos existentes no ambiente de trabalho, através de cores específicas. Todas as empresas, independente do grau de risco e da quantidade de funcionários, devem possuir mapa de risco. Nos, ma nos mapas, os riscos são caracterizados graficamente por círculos e cores. A dimensão do círculo define o tamanho do risco, com o maior tamanho significando o maior risco, enquanto que as cores definem o tipo de risco. Elas podem ser físico, verde; químico, vermelho; biológico, marrom; ergonômico, amarelo; acidentes, azul. Onde encontrar o mapa de risco? O mapa de risco ele deve estar disponível para todos os funcionários, de preferência em um local de fácil acesso para eles, ou algum lugar onde eles vão ter que passar por esse mapa. Os riscos ambientais físicos variam desde ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações e etc. Químicos: poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas. Biológicos: fungo, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos. Ergonômico: levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, postura inadequada de trabalho em turnos. Acidentes: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas, animais peçonhentos. Aqui nós podemos ver onde os riscos estão no nosso mapa de risco aqui da Starbucks. Nós temos físico, nós temos ergonômico, biológico. Para ficar mais fácil de entender, essa aqui é a nossa APR. Ela não está completa, mas é só para vocês terem uma noção de como funciona. Umidade, que no caso se encontra no físico; umidade, higienização de utensílios. O que a umidade pode causar nesse trabalhador? Pele enrugadas, feridas, lesões e ressecamento. Quais são as medidas de proteção? No caso aqui, eu já fui direto para o EPI, que seria luva de látex, bota de borracha. E o químico: substâncias compostas ou produtos químicos e hipocloreto de sódio. O que ele causa no trabalhador? Lesões oculares graves, queimaduras na pele, queimaduras no aparelho digestivo, podendo irritar o nariz, garganta e pulmões. Quais são os EPI? Botas de PVC, respirador semifacial, luva de látex. Já os biológicos, que estariam em vírus e bactérias, devido à higienização de sanitários. Febre alta, diarreia, vômitos, calafrios, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo e irritações nos olhos. O EPI, luva de látex, exclusivo para retirada de resíduo, avental de PVC, exclusivo para lavagem de banheiros, botas de PVC, óculos de proteção ampla visão. O ergonômico, trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos. O que ele causa? Fadiga, dores nos membros inferiores e dores na coluna lombar, pé inchado. E aqui eu coloquei um exemplo básico do acidente, que seria a queda de mesmo nível, que pode causar desde fraturas e hematomas. Nós temos uma hierarquia de medidas de proteção, que no caso seria os EPCs, que são equipamentos de proteção coletivos, que no caso elas ficam no topo porque elas servem para todos os trabalhadores, para proteger eles de uma vez só. E aí depois temos as medidas administrativas, que seriam desde ordem de serviço, treinamento, e aí nós temos os EPIs, que vem no final, que aí seria já botas, luvas, protetor auditivo, óculos, sinalizações e placas, que são os EPCs. Aqui nós temos algumas outras NRs que entram no conjunto da CIPA. A NR5, que é a própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; NR6, que é a de Equipamento de Proteção Individual; NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; NR9, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção e Riscos Ambientais; NR17, que fala de ergonomia. Tudo que acaba entrando, englobando aí para proteção aí, que você como designado vai ter que dar uma olhada.
A função do cipeiro. As atribuições básicas de um cipeiro são as seguintes: investigar e analisar os acidentes ocorridos na empresa, sugerir as medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias por iniciativa própria ou sugestão de outros empregados, encaminhá-las ao presidente e ao departamento de segurança da empresa, promover a divulgação e zelar pela observância das normas de segurança, promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, sugerir a realização de cursos, palestras ou treinamentos quando a engenharia de segurança do trabalho, quando julgar necessário ao melhor desempenho dos empregados, registrar nos livros próprios as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias, preencher fichas de informações sobre situações de segurança na empresa, manter controle sobre as condições de trabalho dos funcionários e equipamentos, elaborar anualmente o mapa de risco da empresa. Analisar os riscos do ambiente. Bom, analisar os riscos do ambiente é sempre bom para ter um entendimento melhor sobre o seu papel como designado e a sua importância também. Conhecer os processos de trabalho para entender o que pode dar errado ou até mesmo chegar à causa raiz do problema. Acidente ou incidente. É sempre bom avaliar o local de trabalho se há uma probabilidade de acontecer uma exposição com condições perigosas, assim também procurando identificar situações que tenham potencial de modo que as ações de proteção e prevenção possam ser adotadas com o intuito de diminuir as chances de um colaborador exposto àquela condição perigosa, assim evitando um evento indesejado. Para ajudar nesses processos, temos ferramentas como o mapa de risco, que a gente já viu atrás, a APR, que a gente deu uma olhadinha por cima, e também tem outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do treinamento, que vão te ajudar nesse requisito. Fazendo investigação de acidente. A investigação de acidente, eu coloquei aqui o diagrama de causa e efeito. Eu vou explicar um pouco sobre como ele funciona e as propriedades dele. Criado por Kaoru Ishikawa em 1943, é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio, discussões de um problema prioritário em processos diversos, especialmente na produção industrial pode ser usado. Ele pode ser usado individualmente, em grupo, para destaque e áreas mais significativas. A representação deste diagrama no formato de um peixe facilita não só a visualização do problema, como a interpretação das causas que o organizaram, conhecido também como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe. O diagrama de causa e efeito parte do pressuposto que o efeito acidente não é produzido por uma única causa, mas por um conjunto de fatores que desencadeiam todo o processo. Além disso, envolve um trabalho coletivo, pois as pessoas participam ou opinam sobre as prováveis causas que teriam gerado o acidente. As causas. O efeito acidente é registrado na cabeça do peixe e as causas uma a uma em cada espinha. Em geral, quando se trata dos acidentes, investigamos 4 causas. Essas 4 causas seriam ambiente de trabalho, os agentes materiais, as características pessoais e a organização do trabalho. Métodos. E o efeito vai na cabeça, ou seja, ele baseia como se fosse o conjunto que acabou chegando no problema que é o efeito. Aí, para deixar bem mais claro para vocês, agora eu vou explicar um por um o que significa. 4 fatores: agentes materiais, ferramentas, instalações, máquinas, objetos, substâncias perigosas. Ambiente de trabalho, iluminação, ruído, radiações, limpeza. Características pessoais, conhecimento, atitudes, habilidades. Organização, formação, sistema de comunicação, métodos e procedimentos, etc. Agora vamos para o 6M. Mão de obra. Quando o colaborador realiza um procedimento inadequado, faz o seu trabalho com pressa, é imprudente se houve falta de experiência. Material. Quando o material não está em conformidade com as exigências para a realização do trabalho. Meio ambiente. Quando o problema está relacionado ao meio externo, como poluição, calor, poeira, etc., ou mesmo ao ambiente interno, como falta de espaço, dimensionamento inadequado dos equipamentos. Método. Quando o efeito indesejado é consequência da metodologia do trabalho escolhido.
Máquina. Quando o defeito está na máquina usada no processo, houve problema com máquinas e equipamentos em geral. Medida. Quando o defeito é causado por uma medida tomada anteriormente para modificar o processo. Ou seja, ele engloba tudo, um conjunto de fatores que acabou causando o problema. Cabe ao investigador encontrar o melhor caminho para investigar cada situação, procurando sempre optar por fatores mais simples para não confundir as pessoas. Lembrar que o objetivo principal desse trabalho é conseguir minimizar os riscos. Acidente e incidente. O que é incidente? Incidente é um fato que já aconteceu e poderia ser evitado. É um evento não planejado e não desejado em que não há perda de qualquer natureza. Já o acidente é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente temporária da capacidade do trabalhador. E agora a gente vai falar sobre a CIPAT. O que é CIPAT? CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho tem como objetivo integrar e conscientizar os trabalhadores sobre a importância de conversar e proteger a saúde e a integridade física dos mesmos. As empresas devem anualmente, de acordo com a NR5 da Portaria 3.214 de 78, promoverem a CIPAT, desenvolvendo palestras tendo temas voltados para a segurança e saúde do trabalho. Quais são esses temas? Esses temas que podem entrar na CIPAT são: o que é CIPAT, atos inseguros, condições inseguras no ambiente de trabalho, princípios de combate a incêndio, o que é mapa de risco, AIDS, doenças sexualmente transmitíveis, noções básicas de primeiro socorro, o que você deve saber sobre toxicologia, princípios básicos de segurança, ergonomia no ambiente de trabalho, estresse, alcoolismo, tabagismo, drogas, prevenção de acidente. E aí, eu abordei um assunto aqui que deve entrar na CIPAT, só para você ter uma noção básica. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é a infecção que ocorre quando o sistema imunológico está seriamente danificado e você se torna vulnerável à infecção e cânceres relacionados a infecções, as chamadas doenças oportunistas. Esta infecção é causada pelo vírus HIV, que pode ser transmitido das seguintes formas: na relação sexual, anal, oral, vaginal, com penetração sem camisinha e preservativo, que é a mesma coisa, na verdade. Transfusão de sangue contaminado, materiais contaminados que perfuram ou cortam a pele, gravidez e amamentação. Ao contrário de outros vírus, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa, uma vez que você contrai, você viverá com esse vírus para sempre. Bom, e fica por aqui o nosso treinamento. Espero que tenham gostado, que tenha ficado mais claro